Saudações a todos, meu nome é Antônio Carlos Trécino e hoje nós vamos conversar a respeito do Vale dos Tatuados. Nós recebemos uma pergunta no telespectador perguntando justamente, existe o Vale dos Tatuados? Olha, a doutrina vem nos mostrar que nós nos ligamos àquelas criaturas que agem e pensam como nós. Então, quando nós estamos encarnados, nós criamos a nossa tribo, vamos dizer assim, aquelas pessoas com as quais nós nos afinamos, têm os mesmos gostos e fazem aquilo que nós gostamos de fazer. Então, são a nossa turminha desde a infância e nós carregamos essa turminha, às vezes, para o resto da nossa vida, né? E quando nós desencarnamos, é a mesma coisa. Quando nós desencarnamos, nós vamos nos ligar a criaturas que não conviveram conosco, tiveram outras existências, talvez até em outras épocas, mas têm os mesmos gostos que nós temos, pensam das mesmas formas que nós pensamos, agem das mesmas formas que nós agimos. Então, quando desencarnamos no mundo espiritual, nós nos ligamos a essas criaturas por afinidade. E ali nós passamos a conviver fazendo aquilo que nós gostamos, né? No chamado umbral, como as pessoas falam, que também não é um local circunscrito, criado por Deus, para colocar ali pessoas que estão fazendo determinadas coisas. Não, é um mundo espiritual, numa dimensão diferente da nossa, e ali nesse mundo as criaturas que têm afinidades se juntam, se reúnem e vão fazer aquilo que gosta. Então, se eu tenho bons propósitos, eu vou me ligar a criaturas que têm bons propósitos e vou continuar fazendo coisas corretas no mundo espiritual, tentando, de certa forma, crescer moralmente, me desenvolver moralmente. Se eu tenho pensamentos, se eu tenho vontades que não são muito agradáveis, não são muito boas, vou me ligar a criaturas que pensam também dessa forma e vou fazer coisas inconvenientes, mesmo estando no mundo espiritual. Agora, vales, não existe vales criado para colocar ali determinadas pessoas. As criaturas que desencarnam, que se reúnem em determinado local e ali criam, vamos dizer assim, a sua tribo, a sua colônia, o local onde eles vivem, no mundo espiritual. Então, quando nós falamos Vale dos Tatuados, vamos deixar bem claro, não existe Vale dos Tatuados. Por que que não existe? Porque cada criatura tem a sua maneira de ser, de agir e de pensar. Independente se ela faz uma tatuagem ou não. Então nós temos muitas pessoas que fazem tatuagens e são pessoas boas, são pessoas que moralmente não deixam nada a desejar. Então quando elas desencarnam, elas vão para um local melhor, tipo o nosso lar, vão se preparar para reencarnar novamente, independente se ela fez uma tatuagem no corpo ou não. Se ela tem pensamentos deletérios, pensamentos maus, age de forma maldosa, com pensamentos de prejudicar outras pessoas, ou seja, qualquer tipo de pensamento negativo, ela vai se ligar com criaturas no mundo espiritual que tem esse mesmo tipo de pensamento. Mesmo ela tendo tatuagem, e os outros não. Então não é um local criado, ela vai se ligar àqueles com quem ela tem afinidade. Outros já dizem, bom, aqueles que fazem a tatuagem ao reencarnar, vão reencarnar com alguma marca no corpo porque ela lesou o seu perispírito, ou seja, lesou o seu corpo espiritual. A doutrina também nos mostra que não é bem assim. Nós, às vezes, quando nós causamos um mal muito grande ao nosso organismo físico, fica gravado no nosso corpo espiritual e quando nós reencarnamos, às vezes nós pedimos para reencarnar com algumas sequelas, algumas coisas, para nós não incorrermos nos mesmos erros. Claro. Agora, quando nós lesamos intencionalmente, fazemos mal ao nosso organismo, através do quê? De vícios, que eu posso lesar alguns órgãos internos meus, atitudes minhas, ou seja, tirar a minha vida. Se eu me joguei na frente de um trem, por exemplo, eu vou reencarnar com algumas sequelas, porque eu lesei o meu corpo espiritual. Agora, a tatuagem não lesa o corpo espiritual. Por que que não lesa o corpo espiritual? Porque ela é superficial, ela é um desenho feito simplesmente na pele. Tanto é que hoje já tem até condições de apagar essas tatuagens. Então ela ficou, é uma marca que está na pele e que de repente eu me sinto bem com ela. Se aquilo não me faz mal, se eu me sinto bem com aquilo, não há por que eu chegar no mundo espiritual achando que lesei o meu corpo. Existem pessoas que têm uma tatuagem bonitinha, né, mensagens bonitinhas,
Deus seria injusto de fazer essas criaturas ir num local ali onde só tem pessoas tatuadas, independente da personalidade dessas pessoas. Não é verdade? Então o que acontece? Mesmo aquele que se tatua, faz a sua tatuagem, né, se não é algo agressivo, não é algo para agredir, para outras pessoas se sentirem agredidas, ela está lesando a sua pele, mas não está marcando o seu corpo espiritual. Isso vai ficar na pele. O corpo, quando desencarnar, vai decompor. E essa tatuagem vai se decompor junto com o corpo, se ele não tirar essa tatuagem antes. Porque às vezes a pessoa faz, se arrepende e depois vai e apaga, né? Então, deixando bem claro, companheiros, vale dos tatuados não existe, porque a pessoa sendo tatuada, ela vai para aqueles locais ao qual ela tem afinidade. Como nós falamos, existem muitas pessoas boas, pessoas que só fazem o bem, mas gostam de uma tatuagem, faz uma tatuagem ou uma imagem, ou seja lá o que lhe agrada, mas isso não vai, de certa forma, marcá-la como alguém que incorreu contra as leis divinas, porque ela não está incorrendo contra as leis divinas. Agora, ela vai levar consigo no seu corpo espiritual essa tatuagem? Vai depender dela, porque o corpo espiritual reflete a nossa vontade. Se eu gosto daquela tatuagem, eu desencarnei daquela forma e eu quiser manter isso no meu corpo espiritual, no meu perispírito, eu posso manter, porque o nosso corpo ele é moldado de acordo com a nossa vontade. E aquilo não está me causando mal nenhum, eu posso estar no mundo espiritual com aquela tatuagem, ou posso simplesmente chegar no mundo espiritual e não ter mais essa tatuagem, porque eu não quero, é uma vontade minha, né? Então, é entendermos, Deus não cria locais para colocar ali pessoas que fizeram determinadas coisas. Não, as pessoas que vão para determinados locais são criaturas, espíritos que têm afinidade e que gostam das mesmas coisas e têm os mesmos hábitos. Tatuagem não quer dizer nada. A tatuagem é uma coisa superficial que com o tempo, né, se a pessoa não tirar agora, com o tempo ela vai decompor junto com o corpo e não vai lesar o seu corpo espiritual, não. Então não há por que ter essa... sinceramente, eu até acho um certo preconceito dizer que o tatuado vai para o vale dos tatuados e daí? Se ele for bom, ele vai sofrer porque ele fez uma tatuagem? Não vai sofrer. Se ele for mal, ele vai sofrer porque ele está agindo de forma incorreta e a consciência vai cobrar. Então, isso não vai interferir na vida espiritual de ninguém. O que vai interferir são as suas atitudes, a sua forma de ser, de pensar e de agir. Se ele agir corretamente, vai estar bem. Se agir de forma incorreta, a consciência vai cobrar e ele, em certo momento, vai ter que reparar isso porque ele fez mal a algumas pessoas ou a si mesmo também. Mas não é responsabilidade daquela tatuagem. Bom, então não existe vale dos tatuados. Existem locais no mundo espiritual onde nós que nós nos sintonizamos e que nós vamos nos reencontrar com aquelas pessoas às quais nós já nos reencontramos todas as noites quando nós dormimos. Porque quando nós dormimos, o espírito se emancipa, ele vai para o mundo espiritual, quem dorme é o corpo. E eu vou para esses locais aos quais eu tenho afinidade, eu estou ligado mentalmente. Independente se eu estou tatuado ou não, eu vou me encontrar com aquelas criaturas com as quais eu tenho afinidade, né? Eu espero ter respondido, companheiros, porque é uma coisa que a gente ouve muito, então tem muitas pessoas colocando vale disso, vale daquilo, não tem vale de lugar nenhum, o que existe são afinidades. E essas afinidades nós podemos nos colocar aonde nós quisermos porque nós gostamos. E não é nem castigo de Deus, é porque nós gostamos. Mesmo que estejam em locais feios, desagradáveis, é porque nós estamos sintonizados com esses locais. Quando nós pedimos ajuda a Deus, quando nós queremos realmente nos modificar e nos melhorarmos, a equipe espiritual, o nosso anjo da guarda vai estar do nosso lado e vai nos levar para um lugar melhor para nós nos melhorarmos. Então, vai depender única e exclusivamente da nossa moralidade, da forma que nós agimos aqui encarnados, dos gostos que nós temos. A tatuagem é uma coisa que se me satisfaz, eu me sinto bem, não há por que eu ter receio de chegar no mundo espiritual e estar sendo degradado para locais feios, porque simplesmente eu fiz uma tatuagem. Mas se eu tenho bons conceitos, eu faço coisas boas, não há por que eu temer isso. Eu tenho que buscar me melhorar. Aí sim eu vou estar saindo fora de sintonias negativas e entrando sim na sintonia do meu anjo da guarda e vou estar, quando desencarnar, sendo encaminhado para locais bons, locais onde eu vou trabalhar e me preparar para continuar a minha evolução.
A tatuagem é um detalhe que nós fazemos aqui. Desde que, como nós falamos, não fazemos para agredir, não fazemos para chocar, fazemos porque nos agrada. Existem algumas que chocam, que agridem até, mas aí é uma coisa pessoal de cada um, vai se colocar aonde estiver sintonizado. Às vezes a pessoa faz, a gente se sente às vezes até agredido, mas a pessoa não faz com a intenção de agredir, ela faz porque gosta. Então, se ela gosta e não faz mal para ninguém, não há por que ela ter receio. Basta ter o seu conceito de moralidade, ter a sua vida sempre se baseado no quê? Na moral e na caridade, que é o que Jesus nos ensinou. Tá bom, companheiros? Um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau.